Olá, sou a doutora Cecília Pimenta, médica, ginecologista e médica da longevidade. Hoje estou aqui para falar com vocês um assunto que vocês me perguntam muito, andropausa. Doutora, o que é isso? Como médica da longevidade, eu também trabalho com essa área hormonal do masculina. Andropausa é o declínio hormonal do homem. Assim como a mulher tem a menopausa, que é o declínio hormonal da mulher, o homem também tem a queda hormonal dele. Os hormônios das mulheres e dos homens são iguais, porém em concentrações diferentes. O homem começa a perder a sua testosterona após os 35 anos. 95% dos hormônios são produzidos nos testículos dessa testosterona e 5% nas glândulas adrenais. Quais os efeitos? Aonde a testosterona atua? Ela atua no cérebro, ela atua no coração, tem muitos receptores nos músculos, nos testículos, na próstata e nos ossos. E aí a gente pode entender que quando existe a queda, o declínio disso, o que vai acontecer? Quais os sintomas que começam a aparecer? Queda da libido, queda da ereção, queda da ejaculação. Na parte cognitiva, como tem receptores no cérebro, né, aquela capacitação de inteligência espacial, de garra, de pensamentos, de vontade de trabalhar, de lutar, né, a força muscular. Muitas vezes a gente vai vendo o homem envelhecer e ele perdendo a coragem. Antes eu era mais corajoso para fazer tal coisa. Isso é o declínio da testosterona, né? Por exemplo, a ereção, o hormônio masculino, ele começa a ser formado a partir das 2 horas da manhã e o pico máximo às 7 da manhã, tanto que a maior parte dos homens tem a rigidez peniana matinal. Mas quando não tem isso, tem que ficar alerta, alguma coisa está começando a acontecer no meu corpo, não é verdade? Então pode ter consequência dos infartos, porque nós temos, o homem, nós também mulheres, mas o homem tem muito receptor de testosterona no coração, então pode preocupar com o infarto, por isso que ele infarta mais cedo se ele não repõe, não faz a suplementação, pode ter o Alzheimer, a queda da cognição. E como que a gente pode fazer o diagnóstico, né? Então, para isso, a gente tem que ter dosagem de algumas substâncias, alguns elementos como a testosterona, o DHT, que é o dihidrotestosterona, o estradiol, o FSH, o LH, né, o SHBG, enfim. Nós precisamos fazer uma análise do que está acontecendo com o declínio hormonal. Muitas vezes, o homem faz a reposição da testosterona, mas não resolve, continua sentindo os mesmos sintomas da queda hormonal. Então, aí a gente tem que ver as enzimas, o que está acontecendo. Por exemplo, a testosterona, ela pode se transformar em dihidrotestosterona, o que dá calvície, dá queda de cabelo verdadeira, né? E aí tem uma enzima que ela chama 5-alfa-redutase, que a gente tem que controlá-la. Às vezes o hormônio testosterona está se transformando em estradiol, através de uma enzima aromatase, e o estradiol é o hormônio feminino. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Para a aromatase, nós temos algumas substâncias que podem bloquear essa enzima. Algumas substâncias, alguns fitoterápicos, por exemplo, a crisina, o salpometo, palmeto pígeo africano, o boro, né, que é muito bom. Pode também, às vezes, a finasterida para diminuir a dihidrotestosterona, o tríbulos terrestre, que atua de uma forma muito interessante. E existe uma forma de corrigir essa testosterona, principalmente com a modulação hormonal, né, com os hormônios bioidênticos. Esses hormônios bioidênticos, eles, além de bem aplicados, bem orientados, elas vão ser uma excelente organização, suplementação para que esse homem tenha um bem-estar geral. Então a testosterona, a modulação hormonal para o homem, ela melhora o bem-estar físico, ela melhora o bem-estar mental, ela melhora a performance sexual, ela diminui os riscos da degeneração cognitiva, porque a memória tem muito a ver, gente, com a testosterona, né? Então, prestar atenção, ela melhora a massa muscular, melhora a força muscular, ela dá o colorido à vida, enfim. Outras coisas que podem, o que poderia nos prejudicar a formação desses hormônios?
né? Por exemplo, eu já falei em um outro vídeo, vou voltar a falar dos hormônios dos xenoestrógenos. Esses xenoestrógenos são muito liberados quando se, por exemplo, aquece alimentos no plástico, quando se usa protetor solar. Esses xenoestrógenos, eles ocupam o receptor do hormônio natural. E aí você não tem a ação ideal dos hormônios. Eles não são biodegradáveis, eles têm que ser eliminados pelo suor. Por isso que, por exemplo, a sauna seca é muito interessante para eliminar o xenoestrógeno. Eles fazem celulite, eles dão ginecomastia, aumenta a mama. Então tem que se tomar cuidado, né? Então, o homem também tem a pausa dele, que é a andropausa, né? Então, nós temos que prevenir para que você tenha uma qualidade de vida de excelência. Como que a gente vai fazer isso? Durma bem, tenha um estilo de vida bom. Dormir bem de 7 a 8 horas por noite. Diminua o álcool, diminua os alimentos que vão intoxicar você, que vai aumentar a permeabilidade do intestino. Por exemplo, glúten, que é a farinha de trigo, que é o laticínio, leite, né? Leite de vaca é complicado. Até 9 anos de idade, nós temos enzimas para metabolizá-lo, porém depois nós temos dificuldade para isso. Isso inflama o intestino. Então, evitar o leite de vaca, o queijo fresco. Se for comer, coma um queijo mais processado, um queijo amarelo. Quanto mais processado o queijo, menos caseína, menos lactose, né? Evita o açúcar, né, para diminuir os riscos do aumento da insulina e os riscos do Alzheimer também. Tudo isso inflama. Cuide do seu intestino. Gente, o intestino, ele demora 90 dias para ser regenerado. Como a pele 28, né? Como os músculos 7 dias, o intestino é 90. Todos os anos invista no seu intestino, tome probióticos, tome lactobacilos, faça uma dieta mais rigorosa nesse sentido de diminuir a sua inflamação. Outra dica também interessante, quando você for tomar banho, massageie o testículo na água quente, no chuveiro, também ajuda a liberar a testosterona. Avalie seus hormônios após 35 anos, procure o cardiologista, né? Porque às vezes os hormônios baixos, eles podem estar afetando o coração, o homem tem muito risco de infarto, principalmente pelo déficit de testosterona, ok? É possível morrer jovem? Ou mais tarde, busque a sua longevidade, busque a sua saúde, invista em você. Se você gostou, dá um like aqui, ok? E compartilhe.